Fala, meu povo! Hoje, no Entre Ecos e Afetos, episódio 2, nós vamos falar de uma realidade que é a rotina de muitas famílias. Uma rotina, por vezes, invisível. A rotina das mães atípicas no cuidado dos filhos neuroatípicos. Para isso, hoje nós temos dois convidados que eu gostaria que vocês se apresentassem. Daniele Andrade. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. É, eu sou a Dani, eu tenho 45 anos e eu sou mãe de um jovem rapaz de 21 anos que foi diagnosticado com autismo nível 3 de suporte, né? Meu filho é não verbal e vamos lá para conversar sobre. E Anselmo Fernandes, advogado. Olá, tudo bem? Meu nome é Anselmo Fernandes, eu sou advogado, trabalho com direito da saúde e a gente vai tentar trazer aqui um pouquinho de elucidação para esse tema também. Ambos vamos permear o caminho do direito, da mãe atípica. Vamos lá? Vamos começar essa conversa. Dani, como foi o momento em que você recebeu o diagnóstico? Qual foi o sentimento? Ou naquela, como você disse, seu filho já está com 21 anos. Como foi para você a primeira emoção ali? A primeira emoção é negação. Quando a gente recebe o diagnóstico de uma neurotipia de um filho, você passa pela negação. Eu costumo associar um luto. Para que você cuide dessa criança, você precisa matar a criança que você idealizou, para deixar que você recebeu nascer. E isso é um processo demorado, é um processo doloroso, mas é um processo necessário. Você precisa estar ciente que aquela criança que você idealizou não foi a que você recebeu. Não é a sua criança. E isso dói, Quando a mãe dói muito. gera um filho, né, ela gera também expectativas, gera os sonhos, tudo que envolve esse filho, né? E talvez aquele filho neuroatípico não vai corresponder ao que ela teria planejado. E é essa ansiedade que acaba atrapalhando muito no cuidar, né? Porque primeiro a gente fica buscando um porquê, depois a gente se culpa. O que eu fiz de errado? Então, é um processo muito doloroso. E como foi assim o diagnóstico naquela época? Hoje a gente sabe que tem mais especialistas, né? Mas como foi? Foi fácil você chegar a um diagnóstico? Não, não foi. Não foi. Eu sou técnica de enfermagem e, por conta disso, quando eu buscava ajuda, era associado a isso também. Ah, porque você era da área da saúde e acaba vendo chifre em cabeça de cavalo, né? Como diz o dito popular. Mas alguma coisa dizia que algo estava errado. O Júnior, ele não dormia, ele dormia 2 horas por noite, três no máximo. E isso já despertou um start de que algo não estava de acordo com o que deveria ser, apesar de ser o primeiro filho, isso também influencia, né? Ah, é seu primeiro filho, isso é ansiedade de mãe de mãe de primeira viagem. Então, isso também influencia bastante. Não foi fácil o diagnóstico, até porque nós começamos a buscar esse diagnóstico antes dos 3 anos e havia uma cultura de que só poderia ser dado laudos a partir dos 3 anos de idade, né? Porque havia muita coisa a acontecer ainda, a criança iria falar, iria desenvolver normalmente, então não foi fácil o diagnóstico, não. Receber um diagnóstico, né? Foi difícil. Desafiador também nessa espera, né? Muito. E gera uma ansiedade, né? Porque você tem uma criança que você está vendo que essa criança não está desenvolvendo como as que estão ao seu lado. Na época que o Júnior nasceu, muitas amigas também haviam tido filhos. E, gente, a gente compara, é normal, né? Por que o filho da amiga está falando, o meu não tá? Por que ele faz alguma coisa, o meu não faz? Então a gente começa. Alguma coisa acende para que você fique em alerta com isso. E a demora do diagnóstico é muito ruim, até porque na época os profissionais queriam um diagnóstico para cuidar. Eu fui a vários fonoaudiólogos que queriam primeiro um laudo. Eu falava, gente, mas ele não está falando. Então, assim, o papel é mais importante do que o que a criança está apresentando. Então, isso também foi bem, bem difícil. Quantos anos? Quantos anos ele tinha quando isso aconteceu? Ele tinha 1 ano e 4 meses. O laudo ser mais importante que o problema. É, Esse foi o maior desafio nos primeiros meses, assim, os primeiros anos de vida dele. o cuidado, né? Porque não tem cartilha.
não tinha cartilha, não tem até hoje. Então, você recebe muita opinião avessa ao que está acontecendo. Tinha, na época, uma cultura de mãe geladeira, né? Que se seu filho é autista foi porque você não amou na gestação e você fica buscando, meu Deus, de onde veio isso? E você começa a se culpar e isso interfere para que você busque, na época interferia para que a gente buscasse ajuda para não ter julgamento, né? Nossa, seu filho é autista porque a culpa é sua, da gestação. E a falta do laudo implicava muito. Implicava para a escola, implicava para buscar ajuda, implicava para atendimento. Isso Estamos foi falando de 20, 15 anos atrás. 20. O Júnior vai fazer 22 segunda-feira. Então, a gente está falando praticamente de 20 anos atrás, né? E o autismo não era um assunto tão explícito como é hoje. A gente falava em autismo, as pessoas olhavam para você torto. Aberração, né? É, Infelizmente. era dessa forma, realmente. E nessa parte, você se viu perdida em algum momento? Achou que tinha um apoio necessário? Ou você Perdida achou que tinha que se auto-organizar antes Em vários disso? momentos. Vários momentos. E, assim, ter o diagnóstico e falar sobre o diagnóstico, eu digo que é uma forma de você digerir. Cada vez que eu falava, que eu afirmava, meu filho é autista. Meu filho não fala, meu filho vai precisar de ajuda, teoricamente, para o resto da vida, né? Então, cada vez que você fala, que você reafirma, você vai digerindo aquilo. Não só informando o outro, mas você vai se conscientizando de que aquela é a realidade. E de ordem médica você recebeu negativas ou diagnósticos errados? Que falavam, não, ele é ou ele não é? Os primeiros profissionais que eu procurei associavam a... Ah, ele tá muito novo, é coisa da cabeça de vocês. Meu marido também é da área da saúde. Então, é coisa da cabeça de vocês, não tem nada disso. Até que eu achei alguns profissionais que olharam mesmo, resolveram ouvir. Eu acho que essa escuta ativa é muito importante. Eles resolveram ouvir realmente a história e abraçaram, não, vamos ver o que está acontecendo. E foi ali que a gente começou a se sentir mais acolhido, né? Você já teve algum caso, Anselmo, de alguma mãe que precisou dos serviços, né? Tipo, entrar na justiça para que precisasse de. A nossa realidade hoje é essa, né? Praticamente todos os dias chega um questionamento, alguma dúvida em relação a isso. Uma negativa de plano de saúde, problemas com escolas. A gente vivencia isso praticamente semanalmente. Até para conseguir os exames de diagnóstico, né? Muitos são os problemas. Matrícula sendo negada, necessidade de auxiliar terapêutico e a escola acaba negando, limitação de terapia. A gente tem uma série de problemas aí que, infelizmente, acabam sendo derramados no judiciário para que o judiciário faça cumprir o que, na verdade, não seria necessário uma demanda judicial, né? É uma realidade, infelizmente, muito mais acentuada do que as pessoas imaginam que seja. E teve algum momento, assim, nessa luta que a gente vai agarrando quem. Não, aquela pessoa ali me ajudou, então eu agarro ela e vou segurando na mão de um de outro. Mas você já teve um momento assim que você se viu lutando sozinha? Na verdade, a mãe, ela tem uma luta interna, né? Eu sempre tive uma rede de apoio. Isso eu agradeço muito, faz muita diferença ter rede de apoio, muita. Seja de família, do marido, seja da mãe, da sogra, do sogro, dos amigos, mas você se sente sozinho o tempo inteiro. Então, assim, eu não tive o sentir da solidão por estar sozinha, por não ter alguém em quem me amparar, mas eu tive o sentimento da solidão minha, a solidão da mãe. Isso eu posso dizer que eu tenho até hoje. É que quando o Júnior nasceu, você... Quer dizer, o Júnior nasceu e logo em seguida você engravidou. Sim, quando ele tinha 1 ano, eu engravidei do Pedro. E teve esse medo também? Muito, muito. Tudo que o Pedro fazia e que a gente conseguia lembrar de que era comportamento do Júnior, a gente ficava em alerta.
O Júnior, ele tinha mania, né? Ele pegava o carrinho, botava com as rodinhas para cima e rodava. A primeira vez que o Pedro fez isso, eu gelei. Eu gelei. Ah, mas o Pedro começou a falar. Sim, o Júnior também falou. Então, o Pedro interage, o Júnior também interagiu. Então, foi uma expectativa, assim, que eu diria negativa, né? A gente vivia o tempo inteiro em alerta. Acho que muitas mães também, assim, têm Eu sou psicólogo e na clínica eu já recebi uma mãe, né, que ela tinha um filho neuroatípico e estava grávida. E aí ela entrou em terapia justamente para ela conseguir sentir essa segunda maternidade de uma forma mais leve, porque ela ficava o tempo inteiro meio que, né, fica naquela alucinação, né, tipo, será que meu filho... Então, assim, ela iniciou a terapia quando ela estava com 2 meses de gravidez, foi logo que ela descobriu. E enquanto ela não fez a morfológica, né, que teve, assim, um... Quando o médico conversou com ela, né, olha, fica um pouco mais tranquila, né, e aí que ela foi melhorando essa questão de que, nossa, será que o meu filho também é? E quando o filho dela nasceu, ela também, dois meninos, dois meninos. Quando o filho dela nasceu, ela falava isso, ela, Davi, quando ele veio para os meus braços, eu fui fazendo coisas com ele que os médicos me explicavam com o meu filho anterior. Do tipo, não, tem que segurar em você, tem que pedalar, tem que não sei mais o quê. E aí eu ficava o tempo inteiro ali para saber se fiquei... É Enfim, tenso, é né? tenso. Como foi para você, assim, em algum momento você sentiu que Pedro, o Pedro, mais novo, é. sentiu que a atenção pro Pedro estava faltando da sua parte? Ou não? Até hoje. Até hoje. Porque assim, não é que você não dê atenção ao outro filho, né? O outro demanda mais. E por mais que você tente delegar, tente organizar isso, você acaba em algum momento se sentindo culpada. Por mais que não esteja acontecendo. Então, assim, até hoje, o Pedro tem 20 anos e até hoje, às vezes, vem essa culpa. Imagina. E a gente vai É tentando porque, embora organizar. estejam atrelados, são coisas diferentes, né? Cuidado e atenção. Sim, Talvez um filho, né, o neurotípico exige mais cuidado, né? Consequentemente, atenção. E aí, quando tem um outro filho que só precisa, às vezes, de um pouco de atenção, a mãe fica mais hiperfocada no que precisa de mais cuidado, né? eu tentei não ter uma criação diferente deles, né? Então, muitas vezes me falavam assim: nossa, como você fala assim com o Júnior? Porque quando eu chamava atenção, realmente eu chamava atenção. Eu dava uma ordem para ele. Eu não falava, ô filho, desce daí. Não, desce daí. Era dessa forma. E eu fui muito julgada por isso. Mas eu não podia tratar o Júnior de uma forma totalmente protecionista e tratar o Pedro de outra mais rígida. Então, um cuidado que eu acho que eu tive, tenho até hoje, foi esse. Queria que eles tivessem sempre as mesmas experiências, né? Ou fosse numa festinha, num shopping, num parque. Mas até hoje, essa culpa de achar que eu dou mais atenção para um do que para outro, ela existe. Como é que foi, assim, o Júnior frequentou a escola, como é que foi essa ligação? Tanto para a família quanto para ele? Você conseguiu achar de primeira um lugar ou como é que foi? Foi uma professora que me sinalizou o autismo. Eu coloquei o Júnior numa escolinha, no maternal, porque eu estava grávida do Pedro. E eu já estava com 7 meses. E eu coloquei o Júnior na escolinha, até porque, como ele não falava, ele só convive com adultos. Foi também uma das coisas que me falaram, né? Ele só convive com adultos, por isso ele parou de falar. Coloquei na escolinha e na primeira reunião de pais, a professora me chamou e conversou comigo. Que era uma criança que eu não interagia, era uma criança que só ficava num cantinho, com os movimentos dela. Então, ela aconselhou que procurássemos um profissional, né? Para que fizesse um diagnóstico mais diferenciado, e foi aí que começou a nossa caminhada. Depois disso, já com o tempo e com o diagnóstico em mãos, com um laudo,
Fomos buscar uma escola. E o interessante é que a gente chegava na escola, tinha toda aquela apresentação, né? Olha, aqui é o pátio, sala de artes, sala de música. E quando você fala, ele é autista. As pessoas levavam a gente para uma salinha e falavam assim: então, não que eu não possa recebê-lo, mas é porque a escola não oferece nada para ele. Até que nós achamos uma escola que a diretora, uma pessoa muito querida, olhou para mim e falou assim: não tenho nenhum profissional aqui que seja preparado hoje para lidar com autismo. Mas se você estiver disposta, a gente pode caminhar junto. Gente, e ela falou assim: a única coisa que eu garanto que o Júnior vai ter aqui é amor e carinho. Era o que eu precisava. Eu nunca tive a pretensão que ele escrevesse, aprendesse matemática, nada. Eu queria meu filho incluído, socializado. Só isso. Eu queria que ele tivesse uma infância, que ele brincasse com outras crianças, né? E foi isso que ela me ofereceu. E foi o que ela entregou. Que história, né? A maioria dos alertas vem das escolas, né? Sim. E tem mães que, por não aceitarem também esses alertas, acabam mudando as crianças. Também já tive um caso desse. Já acabam mudando as crianças de escola, achando que o problema é da escola, né? E também a escola, às vezes, rejeita por não estar preparada para isso. E é o conhecimento que traz esse preparo, né? É um conselho até para as mães, né? Se você tem um filho neurotípico, busque conhecimento, porque é o conhecimento que vai te trazer a Sim. segurança, né? Que vai te retomar alguns afetos também, né? Porque às vezes a gente fica tão vidrado no que é um problema, né? E esquece que é o seu filho, que você quer amá-lo, que você quer ele socializando, que você quer ele incluso e integrado com outras crianças, né? Dentro disso, a gente vê muitas histórias negativas de plano de saúde, mas como é quando vem uma parte de necessidade de judicializar em relação à escola? Quais são os problemas mais relacionados a isso? Em relação à escola, eu tenho acho que 3 casos que valem a pena trazer aqui para discussão. Um deles foi quando, em virtude de um problema, eu acabei colocando na minha rede social um questionamento sobre como lidar com essa situação, com o problema que aconteceu em questão, e minha irmã, que é professora estadual, e uma outra colega de escola que também é professora, ambas me retornaram com a mesma informação, né? Que existe muito julgamento por parte também dos próprios pais, mas que os professores, as escolas não orientam os próprios professores como lidar com a situação. Há de se convir que, ainda que hoje fale-se muito sobre o tema, não há um treinamento específico para que os professores lidem com a criança atípica dentro de sala de aula. Minha irmã me relatou algumas questões que eram muito pontuais, porém minha irmã, por ser mãe e por ter vivido algumas questões na gestação dela, ela acabou tomando o caso para si e conduziu ali de uma maneira em que ela se virou para resolver. Mas existem casos de escolas particulares onde a gente, infelizmente, enfrenta problemas. Existe um caso no escritório, é um caso real, é uma escola particular, renomada no Rio de Janeiro. Ela acabou reprovando o filho de uma cliente nossa também. E aí ela me procurou e falou: poxa, Anselmo, queria tirar uma dúvida com você, meu filho foi reprovado. Eu falei: mas qual o motivo de reprovação? Não, foi reprovado por faltas. Eu falei: por falta? Mas você pediu o mapa de faltas da escola? Não, não pedi não. E marcou uma reunião, foi orientada aí na escola para fazer essa solicitação. Ela foi chamada numa sala de reuniões, estava ela, estava a fonoaudióloga, que inclusive era dona da clínica onde o filho dela fazia terapia, e estava a diretora com mais uma coordenadora. E o que foi dito para ela, talvez tenha sido a pior das explicações, né? Que para que qualquer pai pudesse ouvir, né, pai e mãe, é que o filho dela foi reprovado por falta porque ele dormia em sala de aula. E aí, cada vez que ele dormia, contabilizava uma falta.
E aí é difícil, cara, porque a gente como pai, quando ouve um negócio desse, você imagina que teu filho ficou largado no canto da sala. Não tem outro pensamento para vir. E aí a escola bateu o pé, né, que num segundo momento que a história não foi bem essa, que a reprovação não foi muito bem por esse motivo. Solicitamos então um mapa de faltas e o mapa de faltas que veio, ele foi reproduzido da maneira mais esdrúxula possível, até pelo colégio que é. Veio da seguinte maneira: mês de janeiro, tantas faltas. Não vieram os dias que ele faltou. E um mapa de faltas, ele é dessa maneira. E a gente chegou à conclusão de que realmente o interesse da escola era não permanecer com a criança ali. E infelizmente esse caso ele está sendo judicializado. Existem alguns vídeos, né, onde a gente via que não tinha um acolhimento, a criança era nível de suporte 3 também. Então, infelizmente é uma realidade, não deveria ser assim. Eu não sei até que ponto hoje as escolas de fato estão preparadas ou se prepararam ou estão se preparando para receber essas crianças. Mas o que chega de informação para a gente, infelizmente, é que existe sim essa dificuldade. Embora sejam muitos, quais você poderia listar pra gente assim os principais direitos que as crianças com TEA e suas famílias teriam assim de É o acesso à saúde, né, que é um direito constitucional, e aí falando para esse tipo de situação, que é o diagnóstico recente, quanto mais cedo a gente tiver o diagnóstico, mais fácil é para a gente conduzir, né, no dia a dia essas questões. O acesso à educação, né, e aí quando a gente fala educação, a gente não está falando de didática, de formação de um profissional, a gente está falando de socializar. Acho que a principal função da escola para uma criança atípica é trazer essa criança para o meio social, é fazer com que ela tenha uma interação com outras crianças, porque infelizmente com criança a gente vê menos, né? A criança é tão pura que ela acaba colhendo e você vê essa interação. Mas acontece muitas vezes da criança falar perto de um adulto e o adulto tá ali meio que gélido, né? Sem dar dispersa, né? atenção. Mas o acesso à Na educação, tela de um é, telefone. a saúde, né? Existem alguns direitos previstos por lei, como isenção de alguns impostos para compra de veículo, mas aí são questões mais direcionadas são mais específicas. Mas acho que o acesso à saúde, à educação e à socialização são os principais deles, são os principais direitos. Dani, assim, quais são as pequenas vitórias, ou se você tem alguma específica, que te enchem de esperança, tanto como mãe ou como mulher, nessa sua trajetória? Falando como mãe, a comunicação. Quando você tem uma criança, um jovem neurotípico não verbal, a comunicação faz muita diferença quando ela acontece. Não só para você, porque você lê seu filho, você lê os gestos, o olhar, você lê. Mas a gente pensa no outro, em quem vai cuidar dele se eu faltar. Então, quando essa comunicação de alguma forma existe, para a gente é uma vitória. Eu poderia pontuar várias coisas do Júnior, como comer sozinho, ele mexe no tablet, escolhe filme na Netflix, enfim. Mas a comunicação foi um divisor de águas. E nós tentamos várias, né? Ele faz fono desde que nós tivemos o laudo, o diagnóstico. Ele já tentamos outros tipos de comunicação, como comunicação com figuras, que são os PECs, né? Comunicação interativa. E a comunicação dele é pela escrita. Então, hoje ele escreve, ele se expressa, até quando está feliz e quando não está. E isso para a gente é muito importante, né? Nós descobrimos que ele é alfabetizado, bem alfabetizado, inclusive, e ele consegue se expressar através da escrita. E como mãe, como mulher, a minha vitória foi me reencontrar. Sem culpa. Porque a gente chega um momento que você duvida quem é você. O que eu tô fazendo aqui? Né? Porque eu só tô cuidando. E eu não tô cuidando de mim. E se eu não cuidar de mim, eu não consigo cuidar do outro. Então, quando eu percebi que
não era errado cuidar de mim, isso para mim foi uma vitória. Em algum momento você foi apontada por estar cuidando de você? Ah, já ouvia piada de, nossa, foi pro salão, com quem tá o Júnior? Em Né? algum momento você não foi apontada e julgada? Não. Não. A gente sabe que, né? A gente normalmente fala da mãe, mas a gente sabe que é um processo para toda família, né? Mas você sente que tem diferença Tem. entre Tem essa diferença. cobrança? É uma coisa que eu costumo falar bastante é que todo mundo que está envolvido no cuidar, seja ele de uma criança neurotípica, de um jovem, ou de uma pessoa que esteja passando por algum tipo de doença crônica, enfim, o cuidar, né, ele é muito mais presente para a mulher. A sociedade meio que direcionou o cuidado à figura feminina. Voltando para, no caso da maternidade, o cuidar materno, ele é muito mais cobrado que os outros, né? Não que a avó não precise de cuidado, que o pai não precise, que os irmãos, que todo mundo que esteja envolvido naquele processo não precise de cuidado. Mas quando a mãe se cuida, ela é apontada. Porque, tipo, se alguém encontrar com meu marido, digamos que ele vá num shopping, né, comprar alguma coisa, ninguém vai falar para ele, oi, Otávio, o Júnior tá com quem? No máximo, a pessoa vai perguntar, a Dani tá bem, Júnior, Pedro tá bem. Mas toda vez que eu tô sozinha, né, seja no salão, seja fazendo compras, vem essa pergunta. E o Júnior, tá com quem? Você tá com tempo até de fazer um podcast, Não né? é? Verdade. E dentro desse teu universo todo, o que você faz para manter a mulher que tem aí nessa mãe sempre pronta para e em condições de? Deixa eu só aproveitar esse gancho. Você falou que você se reencontrou e mensurado em tempo. Quando foi isso depois que o Júnior nasceu? Quanto tempo houve? Eu acho que uns 15 anos depois. Olha, quanto tempo. Um processo longo. E com certeza É não foi porque é a fácil, maturação né? de várias personas dentro de você. Sua maturação como mãe, sua maturação como mulher, né? Sua maturação sobre si, sobre os julgamentos alheios, né? Demanda de fato tempo. É porque por mais que eu fizesse coisas, né, para mim, por exemplo, né, entrei em academias várias vezes e saía. Eu começava, vou no salão, mas daqui a pouco eu não ia mais. Então, assim, eu tive várias tentativas de tentar me enxergar novamente. Mas eu só consegui olhar para mim, me olhar no espelho e falar, cara, tá tudo bem você cuidar de você. Por aí, quando ele tinha uns 15 anos. É o que a gente chama Até do porque processo, para né? você poder cuidar dele, você tem que estar cuidada também, né? Senão você não consegue exercer o seu papel de mãe com perfeição. E você não consegue cuidar de ninguém, né? Na verdade, se você não estiver bem, você não consegue exercer o cuidar, na verdade. Tem um Né? autor que ele implica as pessoas falando quem cuida de quem cuida, É. né? Quem cuida de quem cuida? Eu sou uma pessoa que automaticamente estou sempre cuidando de alguém, de algum... E quem cuida de mim, né? Quando um paciente fala assim, você faz terapia? Sim, eu faço. Necessariamente eu preciso fazer, né? E porque eu preciso me cuidar. Porque para eu cuidar de alguém, eu preciso estar pronto. E um Né? ponto que é importante para que você comece a se cuidar é você olhar para você e você aceitar que você precisa de cuidado, tá? Que tem isso também. É o que eu sempre falo, né? Não adianta alguém falar que você precisa. Você tem que fazer. Se isso não vier de você, não vai Enquanto você não acontecer. aceitar que você precisa de cuidado, que você precisa parar, que você precisa respirar, você não consegue fazer isso. E engraçado que, tipo, para exercer minha profissão, eu brinco que eu deixo todos os meus problemas no portão de fora do hospital, né? Porque eu tenho que estar bem para cuidar do bem mais importante que existe, que é a vida do outro, é o amor de alguém, né? É o mundo de alguém.
Então, e muitas vezes o profissional de saúde, ele esquece que ele é o mundo de alguém e que ele tem que se cuidar. E nessa sua trajetória de cuidado, em relação à educação, né? Você encontrou o anjo enviado, né? Para cuidar, para dar amor, porque eu acho que mais do que ensinar a ler e escrever, é você ver que seu filho está acolhido, está sendo amado. Mas na parte da saúde dele, você encontrou algum problema, alguma resistência, plano de saúde, né, nessa questão de terapia dele? Eu faço eu comecei a fazer o tratamento dele no SUS, no Hospital Municipal Jesus, na seção de saúde mental, né? Com um psiquiatra infantil, que foi uma pessoa, assim, de extrema importância. Primeira vez que nós entramos no consultório, eu, meu marido e o Júnior foi logo brincar numa mesa que tinha vários brinquedinhos. E ele começou a conversar com a gente, e ele falou pra gente assim: olha só, eu não consigo ajudar ele se eu não conseguir ajudar vocês. Enquanto vocês não resolverem essa ansiedade que vocês estão no cuidar dele, eu não consigo ajudar ele. E aquilo meio que despertou a gente que, nossa, né, aquela vontade de ajudar o Júnior, aquela vontade de cuidar do Júnior, aquilo estava atrapalhando. Porque a gente não estava sendo. Chega um momento que você só quer cuidar, você acaba sufocando a criança. E você fica ansioso realmente. Cada coisa que a criança faz, você corre. Então, esse profissional foi extremamente importante. Depois, o Júnior chegou numa idade que já não, né, frequentava mais. E a gente começou a fazer o tratamento particular. Hoje, ele é atendido por uma psiquiatra também, que ela, apesar do Júnior não se expressar verbalmente, toda a consulta ela faz voltada para ele, né? Ela dá a receita na mão dele, explica para ele. Eu acho que isso é lindo, porque você está falando dele, né? Eu tô com o pai ali na consulta, mas nós estamos falando dele. Ele está presente. E as terapias, algumas foram em conjunto, né, com o plano que ele tem. E hoje ele faz terapia particular. Nesse universo das terapias, hoje a gente até sabe que o plano tem aberto mais possibilidades. Mas quando uma mãe entra ali no aplicativo e encontra uma clínica, que a terapia atende, mas é longe da casa dela. Como é que funciona isso em relação a... É possível exigir que o plano tenha alguém mais próximo? Ou já aconteceu alguma coisa assim? Hoje em dia, tá até mais fácil de conseguir isso, até mesmo via judicial, porque os médicos estão mais predispostos a ajudar. Os laudos hoje que chegam para a gente, eles são mais completos e mais específicos, inclusive nessa questão de onde deve ser feita a terapia. Existem alguns casos em que a distância de percurso para a criança acaba prejudicando a criança ao invés de ajudar. O engarrafamento, o barulho, ele acaba trazendo mais malefício do percurso de casa até a clínica do que propriamente dito o benefício que a terapia vai trazer. Às vezes é melhor deixar a criança em casa em virtude disso. Então, existem alguns casos em que, infelizmente, a gente tem negativas de tratamento, ainda acontece muito a negativa. Diariamente a gente vê plano negando o tratamento que é prescrito, e aí não tem outro caminho a ser feito senão recorrer ao judiciário. Inclusive, hoje em dia, os planos até se antecipam, antes mesmo da decisão ser proferida, o judiciário entra em contato com a mãe do paciente, com a mãe da criança, até para entender o que aconteceu e sugerir uma forma alternativa de recompensar ou de compensar isso. Mas acontece sim, a gente ainda se depara com muita negativa, e até queria ver com a Dani o porquê que ela faz esse tratamento particular, se é uma opção ou se realmente houve alguma obstrução por parte do plano em custear esse tratamento. Não, que é hoje... uma opção. É uma opção. Ok. É porque as mães também preferem, às vezes... preferem não, né? Até cruel falar isso, que preferem. Mas existem as afinidades dos profissionais também, que
você pode ser atendido por 2 fisioterapeutas, mas às vezes um você vai ter um pouco mais de afinidade, porque ele pode ter um pouco mais de tato, né, a personalidade da criança, ou o manejo, né, no tratamento em si. E A aí própria essa identificação a própria adaptação da criança era o que deveria ser levado em conta, né, nessa situação. Às vezes a mãe é obrigada a trocar de clínica porque aquela clínica onde o filho se trata acaba não sendo coberta. E hoje em dia a gente tem a regra, né? Se há cobertura da rede credenciada na localidade, é aquela rede que tem que ser oferecida e é ali que o filho tem que ser cuidado. Então, em alguns casos como esse, a mãe acaba optando por fazer o particular porque tem essa questão aí de que gera essa obstrução no tratamento. E isso pode ser levado em conta a nível de. Vamos supor, o plano oferece o serviço, mas a mãe observa que o serviço está sendo de forma inadequada ou não está correspondendo ao que deveria. A gente trata o direito da saúde caso a caso. Ele é bem individual. E sim, isso pode ser considerado sim. O principal bem a ser tutelado no direito da saúde é justamente o bem-estar de quem está tendo a tutela jurisdicional. Então, o bem-estar da criança, nesse caso específico, ele é prioridade e ele tem que ser pleiteado sim. É levado em consideração. E se os pais recebem uma negativa de um tratamento, por exemplo, o que ela tem que fazer? Primeira coisa é pegar essa negativa por escrito, isso tem que ser por escrito. Então, geralmente, os aplicativos hoje da rede da saúde suplementar, eles já fornecem essa negativa. É pegar essa negativa, fazer uma reclamação formal na ANS, isso também é interessante que se faça. Às vezes, a reclamação por si só, ela acaba resolvendo. Não resolvendo, procurar um advogado especializado em direito da saúde e aí buscar orientação de como ter o seu direito resguardado, ainda que judicialmente. E quanto tempo, assim, leva, em média? Para falar de justiça, o advogado se comprometer com questão de tempo é difícil, né? Não depende muito da gente. Mas a gente tem caso que a decisão saiu no mesmo dia. A gente tem um processo, esse processo tratava inclusive de fornecimento de canabidiol, né? A criança já havia sido tratada com outros medicamentos que acabavam trazendo malefícios, né? Muito mais malefícios. Os efeitos colaterais eram muito mais agudos do que o efeito positivo que o medicamento trazia. E aí tentou-se fazer o tratamento com o canabidiol trouxe um resultado satisfatório, atendeu a proposta que estava sendo apresentada e aí o plano negou. Por uma questão ainda em discussão, mas hoje a gente já tem uma aprovação da ANS, existe uma regra que você tem que seguir ali, tem uma autorização específica, e a gente acabou tendo, né, essa negativa. Mas esse caso em específico, a gente teve o resultado no mesmo dia. A decisão saiu exatamente no mesmo dia. O processo foi distribuído na parte da manhã. À noite a gente já tinha o deferimento da liminar, obrigando o plano de saúde a cobrir o tratamento. E aí envolvia tratamento terapêutico, envolvia algumas outras terapias específicas e o fornecimento do medicamento específico. Você já precisou, Dani, de algum serviço jurídico para conseguir essas questões de terapia do Júnior? Não. Eu queria saber do doutor Anselmo, no caso do plano não ter um profissional específico, né? Por exemplo, não tem um psiquiatra ou um neurologista que trate, né, de autismo. Como que as mães, e no caso os pais, né, podem proceder se eles acharem esse profissional? Ele cabe reembolso? Como funciona isso? Então, aí existem duas questões que podem ser trazidas para o caso, né? Seja o reembolso integral, porque o plano hoje algumas questões vinculadas à saúde estão sendo desmistificadas, né? O rol da ANS, ele não é mais um rol taxativo, antigamente ele era conduzido como um rol taxativo, hoje ele é um rol exemplificativo. Então, quando você não tem dentro da sua rede credenciada um profissional que atenda o que o laudo do seu filho pede, você pode, dentro daquela localidade, encontrar um profissional, ainda que não seja da rede, e aí você pode, através de um processo judicial, ou conseguir o reembolso integral, tá, de questões que você já tenha pago, e a partir daquele momento que o plano custeie o tratamento do seu filho com esse profissional que você enfim, indicou para o plano. Tá? Mas consegue sim, ainda que ele não seja da rede credenciada. Digamos que
Não é fácil, né? Parece que assim, ninguém facilita. É um processo. Imagina se já tem que trabalhar com essa ansiedade de cuidar. E você, quando precisa fazer um processo judicial, você tem que lidar com a ansiedade de que aquilo vai ser resolvido. Então, é uma questão que, assim, que demanda ali uma inteligência emocional que creio que muita gente acaba abandonando até, ou nem tentando ter, né? A gente estava conversando antes. Parece que a visão das pessoas é que você nunca pode estar com esse sorriso no rosto, né? Que assim, nossa, você tá passando por tudo isso, por que que você tá rindo? Porque as pessoas parecem que querem ver você dentro do problema, você carregando aquele mundo nas costas. E às vezes você tá sorrindo aí, mas ninguém sabe o que que tá acontecendo aí dentro, né? Infelizmente, na maioria, os atendimentos não são empáticos. Eles não são, não têm o tato do. é, Claro que existem algumas clínicas que meio que transformam um setor para receber essa criança, receber essa mãe, né? Mas na maioria das vezes não, né? Na maioria das vezes você já é recebida com julgamento até. É, Eu estava num restaurante e tinha uma criança, acho que 4, 5 anos. É, eu percebi que ela era neurotípica, né? Neurotípica. Mas a maioria das pessoas não, e a criança estava com dificuldade, né, de se manter sentada e comer, não sei o quê. E a mãe ali o tempo inteiro, né, tentando, tendo a maior paciência. E às vezes, de fato, ela deixava a criança sentar no chão, porque era mais fácil para ela acalmar a criança no chão, tudo. E as pessoas olhando e julgando e comentando, entendeu? Então, assim, não tem o preparo. Até as próprias pessoas do atendimento do restaurante não tá disposta, né? Não quer, inclusive, aquela mãe ali com aquela criança, Sim. porque está justamente incomodando os outros Para clientes. gente que lida com isso diariamente, algumas questões ficam mais sensíveis ao nosso olhar, né? Então, o que que a gente tem hoje? A gente talvez tenha o pior cenário, né, em relação ao assunto, que é a falta de preparo de profissionais, a dificuldade do acesso, à saúde para algumas questões, e aí vem o extremo desnecessário, totalmente desnecessário, que é a mercantilização do problema, né? Seria muito bom que as pessoas que estão envolvidas no assunto, desde o início da cadeia até o final, que todas elas tratassem o assunto com a sensibilidade que o assunto merece ter, né? E aí é uma questão que talvez eu não consiga também mensurar, né? Que eu abraço o problema como se o problema fosse meu. Eu tenho essa dificuldade, isso é bom para os meus clientes, mas é ruim para mim, porque emocionalmente isso me desgasta muito. Mas é importante que as pessoas não vissem o tema como um comércio. Acho que seria Porque importante o não senhor é. fazer uma terapia, de repente, pode ajudar. Mas porque, infelizmente, a gente vê muito isso hoje. Terapias sendo feitas de qualquer maneira, processos sendo feitos de qualquer maneira. Então, seria importante que o assunto tivesse a devida importância e tivesse o devido tratamento. Planos de saúde cumprindo quadrinhos, né? Sim. Recebi uma paciente semana passada, inclusive, que ela veio à procura de né, a terapia e eu perguntei, você já fez terapia antes? Ela falou assim, considero que não, porque o meu plano de saúde são 20 minutos o atendimento. Eu, hã? Ela, 20 minutos. Como que atende uma pessoa fazer terapia em 20 minutos? Não? Se ele se comprometesse a entregar o objetivo, que é a saúde, Sim. né? E é isso que a gente vê. Tem muito dessa comercialização, né? De oferecer um profissional que não tem, muitas vezes, formação para aquilo. É aquela questão, né, da comercialização, por um lado, também, quando você vai no particular, uma terapia ou uma sessão, não sei quantos mil, né? Igual aquela situação de, tá faltando água. Veio a enchente, não foi? Estavam vendendo uma garrafa de água, não sei quanto. Então, acho que os planos de saúde, por si, já estão, assim, valores exorbitantes,
né? Aí falam que é porque o sistema está sendo muito usado, mas em contrapartida, muitos profissionais saem dos planos para atender particular. E é assim, cada um sabe o valor do seu trabalho, mas para uma família, às vezes, que não tem plano de saúde, ou o SUS não consegue atender ali aquela demanda da família, é algo surreal o valor que se paga. Você, pelo visto, assim, que falou que faz no particular, tem alguns lugares, né, que estão ali mais, às vezes, focado nos números do que aqueles atendimentos vão gerar, né? Porque a parte do acolhimento da família, porque acho que não é só acolher a criança, né? Você acolher a família. Uma mãe que chega desesperada com alguma coisa, mãe, você tá ansiosa. Claro que tá, Sim. claro que tá. A criança tá sentindo alguma coisa, claro que eu não queria estar. Então, acho que nessa área da saúde, você ainda como enfermeira, deve viver isso diariamente, né? Às vezes, para quem conhece o problema, nossa, não, só tá vomitando. Mas pra gente que tá com a criança ali correndo, pelo amor de Deus, ajuda meu filho. Mãe, relaxa, né? Vai ficar tudo bem, a senhora tá muito nervosa. É complicado ouvir isso. Assim, hoje eu sou muito grata porque onde o Júnior faz as terapias dele, a gente tem um acolhimento não só para o caso dele, do autismo, a gente tem um acolhimento para o Júnior e a gente tem um acolhimento para a família. Então, é um local que eu sou muito grata por estar ali, né? É dispendioso, sim, mas quanto vale o amor? E quanto vale o amor que dão ao seu filho? Então, isso não tem preço. É possível a gente conseguir esse atendimento pelo SUS de forma judicial? Você consegue o atendimento judicial em qualquer situação, seja pelo SUS, seja pela rede suplementar. Tá? Geralmente, no SUS você encontra um pouco menos de barreira para o tratamento, o que você encontra são menos profissionais ou profissionais na localidade que vão te dar o serviço de acordo com a necessidade que a criança precisa, que é um número X de terapias, seja de fonoaudiologia, enfim, existe essa questão também do número que às vezes o próprio SUS interrompe ou não permite que o tratamento seja feito com a devida atenção por excesso de atendimento e por falta de profissionais capacitados. Aí você acaba ficando limitado não por negativa, mas por não conseguir realmente horário, não conseguir vaga para fazer o tratamento. Consegue? Consegue. Porém é um pouco mais difícil até via judicial, por causa do assoberbamento, entendeu? Você sentiu dificuldade de encontrar profissionais qualificados para um tipo de atendimento para o Júnior? No início, sim. No início, sim. Hoje, o que eu vejo é que as pessoas estão se especializando, estão realmente interessadas em tratar o paciente neurotípico, né? Não só o autista, como o paciente que tem síndrome de Down. Hoje eu vejo que os profissionais abraçaram mesmo. E isso faz muita diferença. Tem algo assim, uma situação que você tenha passado, que você tenha recebido essa negativa, assim, ou de terapia, ou de atendimento médico, alguma coisa assim? Tive de terapia. Terapia? Terapia. Foi negada fono, foi negado psicólogo, justamente porque queriam um laudo. Eu tinha que ter o laudo. E eu questionei, eu falei, mas vocês vão tratar o paciente ou o laudo? E você entra também numa questão de que quem é mãe, a gente olha para a pessoa e fala, cara, eles não querem meu filho aqui. Então, se o meu filho não é bem-vindo, eu não vou brigar. Tem isso. Por mais que eu tivesse a consciência que se eu judicializasse, eu conseguiria, meu filho não era bem-vindo ali. Nem na terapia, nem em escolas que levam a gente para um cantinho e falam, olha, aqui não tem nada para oferecer para ele. Então, a gente acaba desistindo por conta disso. Eu tenho uma amiga que ela tá precisando provar de que a clínica que é credenciada ao plano não é capacitada para cuidar da filha dela. E aí ela
já solicitou por e-mail, já foi até lá pedir um documento e eles estão se negando a entregar essa negativa, só para não perder o credenciamento do plano. A gente tem um caso de uma cliente nossa. A filha dela faz tratamento por liminar em uma clínica na Gávea. Porém, quando o processo ele foi feito, a clínica apresentava as terapias necessárias para a filha dela. E no percurso, né, o serviço parou de ser ofertado. E aí ela quis trocar juntamente ao plano a clínica e o plano se negou a trocar. Só que o serviço não é mais oferecido, entendeu? Então não atende mais. E aí, obviamente, foi preciso novamente recorrer ao judiciário para que pudesse ser feita a mudança da clínica. E hoje essa clínica também já nem atendia, que aí voltando lá no início, o primeiro exemplo que eu dei, a localidade em que ela mora aqui no Rio de Janeiro, em Irajá, e a clínica é na Gávea, e o tratamento é pela manhã. Então a gente leva 1h40 para fazer esse percurso. E aí a criança chega lá no nível de estresse absurdo, sabe? Então hoje a clínica não atenderia por diversos motivos. E o plano manteve a negativa de forma administrativa, obrigando a gente a mover aí a máquina do judiciário de maneira desnecessária. Então, infelizmente acontece. Complicado, né? A gente abriu uma caixinha de perguntas. Eu vou ler algumas aqui. Acho que essa aqui é direcionada para Dani. A formação técnica auxilia ou não para fornecer apoio assistencial e emocional? Eu acho que o emocional, sim. O emocional funciona porque, foi como eu falei para você, você tem que estar bem para você cuidar, né? Então, às vezes a gente tem que realmente colocar o coração no bolso para você não se desesperar junto. Hoje o Júnior é um jovem que é super tranquilo. Se ele tivesse vindo, ele estaria sentadinho ali na poltrona, vendo a série dele, mas nem sempre foi assim. Nós já tivemos episódios de chegarmos numa festa, a gente entregar o presente e sair, porque ele não tolerava o barulho, né? E em outras situações. Então, acho que a parte técnica para o cuidar funciona muito. Agora, o emocional... o emocional não. Porque às vezes o coração de mãe fala mais alto e a gente descompensa. Eu sou muito prática nessa parte do cuidar. Mas não mexe com meus filhos. Coisas de mãe, né? Ninguém espera menos de uma mãe do que isso. Pro Anselmo. A escola do meu filho disse que não é obrigada a oferecer auxiliar especializado. Isso é verdade? É possível fazer alguma coisa? Não é verdade. E aqui existem duas questões, tá? A escola ela é obrigada a fornecer. Então existem dois caminhos jurídicos, ou um pela escola, o outro pelo plano. Se for de fato necessário, a mãe também pode requerer, o pai também pode requerer isso através do plano de saúde para que o plano de saúde custeie o acompanhante terapêutico, tá? Então, existem os dois caminhos que podem ser seguidos. É obrigatoriedade da escola, tá? Mas também isso pode ser solicitado pelo plano. E hoje existem já profissionais treinados, capacitados para esse tipo de serviço específico. Bacana. Dani, só mais uma pergunta. Como explicar para um filho neurotípico que o irmão atípico precisa de mais atenção do que ele? A gente meio que falou isso lá no começo. Chegou a ter essa conversa? Não, nunca cheguei a ter essa conversa. Na verdade, o que eu vi é que o Pedro percebeu. Porque nós sempre colocamos ele no processo de cuidar. Então, nunca foi um cuidado velado. Não, peraí que agora eu vou cuidar do seu irmão. Não, participa. Tanto que eu acho que o Pedro, ele foi um divisor de águas na vida do Júnior. Porque o Júnior copiava o irmão, apesar de ser mais novo, né? Eu lembro uma vez o Júnior teve uma gastroenterite e nós tentamos voltar a fralda e ele se recusava, porque o Pedro já não usava mais fralda.
Então, eu acho que o Pedro, ele sempre teve inserido no cuidar. Então, a gente nunca precisou falar para ele que, olha, nesse momento, eu tô deixando de brincar com você porque o seu irmão tá desregulado. Seu irmão precisa de mais atenção porque ele descompensou por algum motivo. Olha, Acho que toda mãe tem uma situação ou um acontecimento que. Ah, eu orgulho do meu filho por isso. O que que você se orgulha do Júnior? Do Júnior, a coragem dele. O Júnior é super corajoso. Ele topa qualquer coisa. As terapeutas sinalizam muito isso, né? Ele topa qualquer atividade. O Júnior, ele se joga. Eu fico olhando para ele e eu falo, cara, tu é incrível. Ele tá sempre disposto, vamos, ele vamos. E apesar de não ter, né, a fala, a oralidade, ele tá sempre atento a tudo. Ele gosta de sair, ele gosta de participar. Então, assim, essa coragem dele, para mim, é incrível E do Pedro? também. Eu digo que eu tenho filhos muito corajosos. O Pedro, ele... respira. Tudo aquilo que o autismo me negou, o Pedro me devolveu. Então, assim, eu pude aproveitar uma infância, uma adolescência e agora uma parte adulta, né? Tá entrando na vida adulta. E isso foi um presente. Não tinha como não ter 2 filhos corajosos com uma mãe dessa. Não tem como. Você tem algum... Vamos deixar a Dani respirar um pouco. Vou deixar você... Aquele, mas ele também tá chorando agora. Fala alguma coisa. Você aqui, fala alguma coisa enquanto a gente respira. Que coragem a nossa de fazer essa pergunta. Não é? Mas que dicas práticas talvez você possa dar para essas mães, né? Ou diante não só dessas negativas, mas dentro, assim, estamos numa era de tantas informações que às vezes até o excesso de informações, né, deixa as pessoas meio perdidas, né? Hoje você lê que, sei lá, precisa gravar a pessoa falando que sim, mas aí depois você lê que não pode gravar sem autorização, essas coisas. O que você pode dizer, né, diante dessas negativas ou diante dessas situações, dicas práticas mesmo, entendeu? Do convívio, da que vai lá a um plano de saúde e recebe uma negativa, à procura de uma terapia e recebe uma negativa. O que você... Um roteirinho, vamos dizer assim. Eu costumo dizer que o direito ele é muito mais lógico do que qualquer outra coisa. E eu procuro passar isso para todo mundo, seja qual for o assunto que me procura. O direito ele é muito óbvio. Primeiro que advogado não é mágico, né? A gente lida com as coisas do dia a dia, a gente só consegue enquadrá-las naquilo que a gente entendeu um pouquinho mais, que são as leis. Então não tem muita dificuldade, não tem muito mistério, não tem que ficar se preocupando com muita coisa fora do que é óbvio. Procurou, identificou o profissional está na rede credenciada, vai fazer a solicitação normalmente pelo plano do tratamento, vai encaminhar lá o laudo médico, o relatório e vai aguardar o plano emitir a resposta. Veio a negativa, aí não tem para onde correr, é o caminho que eu falei. Vai pegar aquela negativa, vai baixar o PDF, vai imprimir como for, vai abrir uma reclamação na ANS para ver se administrativamente resolve, se não resolver, o judiciário é o caminho, tem que procurar um advogado, procurar a própria Defensoria Pública, enfim, para que siga adiante. Não tem o médico na rede credenciada, mas tem o meu médico, né, que faz ali o tratamento.
Pode da mesma maneira. Entra em contato com o plano, fala, ó, a rede credenciada não cobre, eu já procurei, não tenho profissional habilitado. O meu filho precisa especificamente desse profissional que a rede não atende. Existem 2 caminhos, né? Ou o próprio reembolso, que funciona bem, e aí dali para frente, daquele momento em diante, o plano ele é obrigado a custear. Então não precisa filmar, não precisa de muita... ter a negativa em mãos. E em caso de impossibilidade do tratamento por ausência de profissional habilitado, havendo na proximidade algum outro profissional que tenha as condições, as especialidades, o plano ele é obrigado a custear. Tá? Na dúvida, o conselho que a gente sempre dá é procure um advogado. Né? Procura um advogado, o advogado vai dar essa orientação, vai conseguir direcionar para encontrar a melhor solução. Às vezes, judicializar não é a melhor opção, tá? Tem como você contornar algumas questões. Infelizmente, algumas outras a gente tem que judicializar, tem que usar a máquina do Estado para poder assegurar o direito de quem tem o direito. É que pode ocorrer também deles se negarem a dar essa negativa por escrito, a negativa não tem como ser negada, porque quando você faz o requerimento para o plano ele é obrigado a te responder via e-mail ou via aplicativo. Antes a resposta vinha por e-mail. Hoje em dia o próprio aplicativo tem lá a negativa do tratamento, enfim, do medicamento, seja lá o que for solicitado. Mas existe também um avanço nessa questão, como eu falei inicialmente, que é a conscientização dos médicos diante da negativa dos planos de saúde. Então, os laudos eles foram ficando cada vez mais perfeitos, vamos falar assim, né? Cada vez mais adequados já a uma negativa. Então, parece que hoje os profissionais eles já fazem o laudo com base no que vai ter de resposta do plano de saúde, que é negativa. Tá? Então, ali o laudo ele tem os direcionamentos, que o tratamento ele é imprescindível para o bem-estar da criança, que o medicamento ele é imprescindível, que outros medicamentos já foram utilizados e esses medicamentos não surtiram o efeito. Então, tudo isso hoje já vem muito... que o tratamento tem que ser realizado em clínica próximo à localidade ou à residência do menor, porque a distância acarreta transtornos. Então, hoje os profissionais estão mais orientados e mais inclinados a fornecerem laudos mais ajustados, infelizmente, por causa de uma negativa dos planos de saúde. Tá? Então, o acesso, ainda que judicializado, ele é garantido. Tá? Em relação a isso, a gente não pode reclamar no direito da saúde, o direito da saúde funciona bem. Tá? Seja para fornecimento de medicamentos, seja para, enfim, o direito da saúde, ele é atendido e muito bem suportado pelo judiciário. E aí, a gente já pode voltar para o Dani? Já respirou? A gente queria pedir para você uma mensagem que você possa... Eu tenho um texto seu e eu tava... A gente conversando, né? Queria um texto, algo que retratasse, né, essa questão da mãe atípica, né? Você me autoriza a ler Claro. um trecho? Precisamos de cuidado e do direito ao autocuidado. Mas o pai também precisa? Concordo. Tanto o pai quanto os irmãos, avós e todos envolvidos no cuidar. Mas nenhum desses membros da família recebe um dedo apontado ao fazer uma hidratação no salão, ao postar uma foto com as amigas. O tal lado que ninguém vê. Somos nós que estamos na mira desse dedo cruel e julgador. Como se não tivéssemos mais o direito de sermos mulheres, de trabalhar, de estudar e até de nos cuidar. Estamos sempre iluminadas por um holofote impiedoso que traz consigo uma expectativa, que chega a ser injusta, acerca do maternar atípico. Poderia estar escrevendo sobre todos os desafios que o autismo trouxe, dissertando sobre a superação de todas as dificuldades ao longo de quase 18 anos. Mas hoje escolhi fazer diferente,
Porque não há como falar sobre o dia de conscientização do autismo sem lembrar da figura que chora calada, que sofre escondida, que veste uma carapaça pesada para ser forte e quase indestrutível. Hoje resolvi escrever sobre o lado desse maternar que ninguém quer ouvir, que ninguém quer falar sobre. Você não está sozinha. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu sentimento de escrever isso daqui de uma forma tão genuína e quando a gente lê, a gente sente talvez o que você queria de fato transmitir a isso. Na verdade, a maternidade já implica em vários julgamentos. A maternidade atípica, ela triplica isso, né? E quando eu escrevi esse texto, nós estávamos em abril. 2 de abril é o dia da conscientização do autismo. E é um mês em que o autismo está muito, como eu vou dizer, tem muita visibilidade, né? E depois isso acaba sendo esquecido. Então, em todos os lugares era falado do autismo da criança, que inclusive é importante salientar que a criança cresce e ele vira um adulto, e quando ele chega na fase adulta, o autismo não desaparece, ele continua ali. Então, quando eu escrevi esse texto, foi justamente por ter essa visibilidade muito grande ao autismo, e as pessoas acabam ignorando que para você ter o autista ali, você precisa da pessoa que está cuidando. E essa pessoa, muitas vezes, ela é julgada, ela é impedida de cuidar, e ela se sente até culpada por estar brigando por cuidar do filho. Como eu já falei, todo mundo que está envolvido no cuidar precisa ser amparado, precisa de cuidado, mas é sempre a mãe que tem esse dedo, né, impiedoso apontado. É sempre a mãe que é julgada, é sempre a mãe que é cobrada, e isso esse texto foi escrito dessa forma, porque realmente você se sente sozinha, a gente se sente sozinha. E se você pudesse dizer algo para as mães que estão no início dessa jornada, que você, com a sua bagagem, diria a elas? Eu li um texto uma vez que dizia que a maternidade é como se você planejasse uma viagem. Você planeja uma viagem para a França e você faz um roteiro de cafés, você faz um roteiro de teatros e ruas e lojas e museus, e do nada você desembarca na Namíbia sem a sua bagagem. E o que você faz? Ou você desiste de tudo e vai embora, ou você curte a Namíbia. E eu posso falar com toda a propriedade que, gente, a Namíbia é linda. É a viagem mais inesperada da minha vida e está sendo a viagem mais incrível. Todas as vezes que uma mãe recebe o diagnóstico e vem muito mexida, vem muito triste, eu faço a seguinte proposta para ela: feche os olhos nesse momento. Imagina a sua vida sem seu filho. Claro que depois disso não tem mais conversa, porque tá todo mundo chorando. E é justamente isso. Agarre esse momento. Viva esse momento. Viva um dia de cada vez. A expectativa do futuro, ela atrapalha muito. O cuidar. E conseguir viver um dia de cada vez, não se comparar com o outro. Ah, mas o filho da vizinha da minha tia é o filho da vizinha da sua tia, não é você. Isso faz muita diferença. É muito importante. E que, como eu escrevi no texto,
vocês não estão sozinhas, né? É isso, né? Acho que essa conversa aqui tem muito sobre empatia, muito sobre acolhimento, mas muito sobre coragem. Coragem de encarar o desconhecido. E eu acho que o ápice de tudo é a resiliência, né? De curtir a Namíbia, por exemplo, né? De tá um caos, mas vamos respirar e vamos viver um dia de cada vez e aproveitar as pequenas vitórias, né? As pequenas coisas, as pequenas alegrias, que o amor sempre vale a pena. E eu costumo dizer que o sonho de toda mãe neurotípica não é a cura do filho, não. Essa mãe, ela sonha em ser eterna. O que tu fala depois disso agora? Qual mãe não sonha, né? O que você fala depois disso? Bom, então, com isso, vamos encerrar hoje esse bate-papo. Queria agradecer a vocês dois. Eu tenho certeza que, de alguma forma, além de elucidar, eu acho que a gente abriu tantos outros caminhos aqui e todos eles levam para o amor, porque quando procura um serviço, você é tocado por esse amor, né? E você, de alguma forma, traz isso para você, mesmo você precisando procurar um terapeuta. Mas o amor, né? Mãe, é filho, é tudo que é genuíno e tudo que é mais puro, e a gente quer sempre o melhor. Então eu espero que vocês tenham gostado muito desse bate-papo. Eu espero que a gente tenha aprendido também, de alguma forma, e deixado, né, a mensagem mais positiva para que quando vocês olharem e observarem uma mãe atípica e perceberem seus ombros caídos, seus olhos cansados, vocês também percebam que existe, além de tudo, amor. E que nunca nos falte amor, que você receba essa conversa de onde você assistir, que você receba essa conversa como um abraço apertado da gente e que mesmo nessa vida invisível que a mãe, a família leva, o amor nunca pode faltar. E é isso. Até a próxima. Até a próxima.